Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos mais importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. O programa desta segunda-feira vai repercutir o empate do Santos no sábado contra o Juventude, 0-0 na Vila Belmiro. Não foi por falta de aviso, né, que o ônibus do Juventude viria estacionado na frente do goleiro, né, no jogo de sábado. Os times gaúchos têm uma tradição de marcação muito forte, né, e o Santos não teve competência para furar a retranca, o bloqueio, aliás, como aconteceu bastante em temporadas passadas no Campeonato Brasileiro dentro da Vila Belmiro. Alguns questionamentos em relação ao trabalho do técnico Fernando Diniz, mas de qualquer forma ainda temos aquela questão do time que não tem tantas opções de meio de campo, que precisa de reforços, mas que precisa ter mais movimentação, mais criatividade, independentemente da escalação que vá a campo. Vamos ver na quinta-feira contra o Fluminense, que vai sair para o jogo, vai dar um pouco mais de espaço, se o Santos vai dar liga contra o Fluminense, repito, na quinta-feira, 7 da noite, no estádio do Maracanã. A gente vai repercutir, portanto, o jogo de sábado, projetar os detalhes aí da próxima rodada, no programa desta segunda-feira, que não tem o Tony Vasconcelos, que de última hora teve que fazer um pit stop. O Tony volta com a gente na semana que vem, e por isso, hoje, uma dupla de jovens, nova geração chegando aqui, já participou do Esporte em Destaque várias vezes esta dupla, claro que não juntos, é a primeira vez dos dois juntos. Está ali o João Pedro Bezerra, que não é da Silva, mas que está ali na nossa redação. Sou da Silva. Ah, é? Bezerra da Silva? Sequestraram a minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele que me pagou. E tá bom, João, uma musiquinha pra gente te apresentar no programa de hoje? Então tá bom. João Pedro tá com a gente aqui, e também o Matheus Henrique, direto do Paraná, né, Matheus? Agora eu esqueci, tanto lugar que os caras falam Londrina. Com a gente. Londrina, é verdade, da pequena Londres, Londrina, tá certo? O Matheus com a gente também mais uma vez aqui no programa, tá certo? Deixa eu garantir aos senhores, jovens padawans, a primeira palavra a respeito desta partida de sábado, este show de horrores, né, que foi um dos piores jogos do Santos recentemente, né, em termos de qualidade, de exibição, e daqui a pouco a gente vai passar lances, repercutir, falar sobre Camacho, que está chegando, homem de confiança do Fernando Diniz no meio de campo. Ô João, tema livre para você, não precisa cantar mais uma do Bezerra da Silva não, deixa que eu passo vergonha por nós todos, tá certo? Tudo bem, João? Um abraço, bom dia. Bom dia, Alex, tudo bem? Vamos falar, né, desse empate do Santos e Juventude. Na minha opinião, não foi só uma das piores partidas que eu vi do Santos nos últimos anos, foi uma das piores partidas que eu vi do Santos em toda a minha vida. Muito fraco, apesar da posse de bola, 75% de posse de bola. A equipe não conseguiu envolver o adversário, né? Daqui a pouco tem os piores momentos. O Santos não criou nenhuma chance, o Juventude também não criou nenhuma chance, e o Cuca, quando dirigiu o Santos, tinha dificuldade, o Diniz também vai ter dificuldade com essas equipes no Brasileirão, como o Juventude, e fica um aviso, né? Porque o Santos vai enfrentar muitas equipes que vão estacionar o ônibus, como você falou, na zaga e não vão sair para o jogo. Tanto que para o Juventude o empate na Vila Belmiro é ótimo. Claro, ótimo desde que eles ganhem o jogo lá deles no Alfredo Jaconi. Mas é uma questão interessante. Tanto que o Fernando Diniz, quando dirigiu o São Paulo, ele tinha muita dificuldade com essas equipes de menor expressão. Tanto que quando chegava no final do jogo, ele abusava dos cruzamentos, né? O Luciano, quando jogava no ano passado, teve um papel fundamental para desafogar o São Paulo e conseguir várias vitórias importantes, mais suadas, como, por exemplo, 1-0 São Paulo Sport na temporada passada. Mas, voltando para o Santos, eu quero destacar que a próxima sequência do Santos vai definir o Santos, assim, o que o Santos pode brigar no Campeonato Brasileiro.
Ano passado o Santos também teve uma sequência difícil, né, com Palmeiras, Flamengo, Ceará fora, Atlético Mineiro em casa, e o Santos, apesar de ser derrotado pelo Flamengo na Vila Belmiro, jogou um bom futebol e conseguiu vencer o Galo, conseguiu vencer o Ceará lá no Castelão, e aí, né, eu fiz essa análise que o Santos poderia brigar sim pela Libertadores ano passado, pelo G6, que depois virou G8, enfim, que iria brigar ali na parte de cima. Agora com Fluminense, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro nas próximas rodadas, vamos saber como vai ser o comportamento do time, né? Claro que o resultado é importante, mas eu quero saber como é que o Santos vai se comportar com esses adversários que vão propor mais o jogo do que o Juventude, certamente. Muito bem, só lembrando que depois destes 4 jogos, né, destas partidas contra Fluminense, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, o Santos vai ter o Sport na Vila, vai ser o outro que vai dar aquela estacionada no ônibus, enfim, vamos aguardar. Meu caro Matheus Henrique, bom dia, obrigado pela presença, aí direto de Londrina, no Paraná. Diga-me, o que você achou aí das primeiras impressões sobre este jogo de sábado, o que faltou? Eu acho assim, uma análise muito tranquila, que eu já cansei de ver, desde que eu era moleque, quando você põe um time retrancado, não adianta você encher o time de atacantes se a bola não chegar neles, né? Eu não entendi muito bem Marcos Leonardo e Caio Jorge juntos, pensei que era um jogo pro Ângelo tentar quebrar ali a defesa do adversário, mas enfim, sem contar a pergunta que o povo faz, né? Até já vou fazer aqui para você já responder. O Arnaldo Jorge, uma pergunta para vocês, numa necessidade de vitória, você entraria com Alisson e Pará? O povo tá bravo com essa dupla aí. Tudo bem, Matheus? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex, João, a galera que está acompanhando a gente aqui no Esporte em Destaque. É sempre um prazer participar com vocês. Então, se tivesse torcida, não sei como estaria a situação do Pará. Do Alisson, um pouco menos, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas do Pará, eu não sei se com o público o Pará ainda estava no Santos jogando, porque as atuações dele estão bem abaixo. E como o João falou, ano passado, apesar dos problemas com o Pérez lá, questão financeira de salário, no começo do campeonato, algumas atuações do Santos deu esperança para o torcedor que o Santos faria um campeonato que não brigaria para cair, que faria um campeonato, podia não ia ser campeão, até porque não tinha condição, mas faria um campeonato ok, que jogou muito bem contra o Flamengo, algumas atuações muito boas que deram uma esperança que ia fazer um campeonato ok. E essa sequência contra Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo, eu também concordo que vai dar uma atuada, vai dar uma do que o Santos vai brigar, não que o Santos vai brigar, mas que o Santos pode fazer, se vai fazer um campeonato tranquilo ou se vai ter sofrimento até a última rodada, que é o grande temor do torcedor santista, né? Por todos os problemas. O Paulistão quase foi rebaixado, o Libertadores foi eliminado precocemente. E falando do jogo do Juventude, né, do sábado, concordo também, foi um dos piores jogos que eu vi do Santos na temporada. Tem muito jogo ruim que a gente viu também de Jair Ventura, de Levir Coupe, né, e outros treinadores aí. Então, a briga é boa. Mas até teve um dado SofaScore, né, um aplicativo de estatística, que o Santos teve 66% da bola, né? Não, que o Santos é o time de mais posse de bola do Campeonato Brasileiro. 66%. Mas não adianta você só ter a bola, você precisa saber o que faz com a bola. E Pará e o Alisson são só toques de lado, né? Que nem o internauta está perguntando o Pará e o Alisson. O Pará e o Alisson não quebra a linha, o Pará e o Alisson não tenta um passe diferente. O Pará e o Alisson, se você pegar a estatística, é provável que eles tenham uma boa porcentagem de passes certos. Porque eles não arriscam, né? O passe de lado, que não faz o time progredir. Então, num jogo contra o Juventude, que colocou os 10 jogadores atrás, na linha, para marcar, atrás da linha da bola, que só queria um empate praticamente, né? O Juventude veio para empatar na Vila Belmiro, para trazer um ponto para casa deles. E você com 2 jogadores, que nem o Alisson e o Pará, que não vão te dar muita opção, né? Não vai quebrar a linha, não vai ter aquele passe para achar o Marinho, para achar o Marcos Guilherme, o Caio Jorge. Eu acredito que foi um pouco desnecessário, especialmente o Alisson, né? E quando não deu certo no primeiro tempo, o Diniz viu no primeiro tempo que não deu certo com o Alisson em Pará, era no intervalo sacar os dois, né? Tentar um Ivonei, ou um Kevin Maltz, né? Que são 2 garotos que tem um passe melhor, né? Que tem um lançamento. O Ivonei bate muito bem na bola.
A gente viu nos poucos jogos do Ivonei que ele bate muito bem falta, escanteio. Colocar o Madison, eu nem sou muito fã do Madison, porque pro lateral ser reserva do Pará, com Gesualdo, Cuca, Roland, Marcelo Fernandes e o Diniz, alguma coisa tem, né? Eu acho que não é por acaso que o Madison reserva com todos esses treinadores, mas ele tem uma qualidade no ataque, na bola pelo alto. Então, no intervalo era jogo para você colocar o Madison para ter mais jogadas pelo lado direito e tirou o Luiz Felipe uma questão de lesão, né? Que o Luiz Felipe sempre que tem uma sequência legal de jogos machuca, né? É um filme repetido que o Santos já está acostumado, mas tirava o Luiz Felipe, podia colocar outro zagueiro, e tirava o Alisson e colocava outro jogador. E na questão que você perguntou do Marcos Leonardo e Caio Jorge, eu nem achei ruim a alteração colocar o Marcos Leonardo em si, por causa que o Caio Jorge tem essa qualidade, né? A gente sabe que o Caio Jorge não é um centroavante. Ele pode sair da área, armar o time por trás. Com o Cuca ele fazia muito isso, né? O Caio Jorge conectava o Marinho Soteldo nas pontas, era um jogador muito inteligente. Eu acho que o Caio Jorge era o jogo pelo alto, né? Ele perdeu um gol de cabeça no jogo. Eu acho que foi a única chance que o Santos criou. Que o Luiz Felipe Cruz e o Caio Jorge de cabeça acabou perdendo o gol, né? Então, o Caio Jorge tem essa deficiência pelo alto, né? De cabeça, mas é um jogador que tem um QI de futebol muito alto, sabe jogar fora da área, né? Sabe armar o time por trás. Então, eu não achei tão ruim colocar o Marcos Leonardo. Eu achei ruim manter o Alisson, manter o Pará, que não fazia sentido. E o Santos teve a posse de bola e só ficou cruzando. Então foi uma decepção o jogo do Santos contra o Juventude, que eu não vi evolução no time do Diniz. E tinha visto um bom jogo contra o Ceará, vi um jogo ok contra o Cianorte, e o time caiu contra o Juventude, porque só ficou cruzando bola pelo alto. E o que eu não entendi, o Diniz explicou pouco na coletiva, é que porque o Santos só fez 2 alterações, se não me engano, né? Entrou o Marcos Leonardo e o Madison, se alguém lembrar de outra alteração, o Diniz não fez. E tinha um Anjo que você falou, Alex, poderia colocar o Anjo, que o cara que quebra linhas e tem um drible, que poderia colocar uma fumaça. Tinha o Moraes, contratou o Moraes para quê? Coloca o Moraes no lugar do Felipe Jonathan, ou tira o Giamotto, coloca o Moraes e passa o Felipe Jonathan para o meio. Tinha algumas alterações que ele podia fazer. E o jogo contra o Juventude era um jogo típico para o Bruno Marques, né? O Bruno Marques não tem muita qualidade para jogar fora da área, mas é um cara muito bom pelo alto. Mas acho que ele não estava à disposição, né? Ele voltou de. Eu tinha visto uma notícia que ele voltou de tinha se liberado pelos médicos e tal. Mas ele voltou de. Estar disponível. Não, ele voltou de lesão. Vou até dar uma procurada aqui na lista de relacionados, mas ele não estava. Aliás, eu ia falar justamente isso, Matheus. É que para os próximos 4 jogos não vai ter necessidade, né? Porque são times que teoricamente vão dar espaço, mas para o jogo tem que estar. O Bruno Marques tem que estar pronto para o jogo do Sport, né? Que aí, se for ficar nesse negócio de ficar cruzando o tempo todo, vai precisar dele aí no banco de reservas. Ó, não ficou no banco, ó. Ficou Marcos Leonardo, Kaique, Moraes, Ângelo, Robson Reis, Kevin Maltos, Danilo Bosa, Balheiro, Madison, Ivonei, João Paulo, Vladimir. Não ficou no banco. Então, eu pensei nisso. Né? Daqui a pouco vai precisar dele. Eu acho que é porque como ele foi liberado pelo DM e acho que vai ter o processo de campo agora nos próximos dias. Completa aí, o Matheus. Então foi isso. Se tivesse o Bruno Marques, é uma opção muito melhor para ficar cruzando, né? Cruzar a bola para o Caio Jorge, para mim, em vão. O Caio Jorge tem outras qualidades, mas o jogo pelo alto do Caio Jorge não é dos melhores. Então foi isso. E esperar esses 4 jogos no Paulo, Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, que vai dar uma atuada, uma expectativa do que o Santos pode fazer no campeonato. Muito bem, senhores. Vamos fazer o seguinte, às 11h44, o primeiro break, e daqui a pouco, na volta, a gente traz aí os momentos. Melhores? Piores? Muita gente está falando que são os piores momentos. E a gente fala um pouquinho mais sobre o jogo. Voltamos em 1h40. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. 11h46, de volta com o Esporte em Destaque. Agradecer o Eloy Matias Júnior. Bom dia. Quando se tem Alisson e Giamota titulares, fica difícil questionar qualquer contratação, tipo a do Camacho. O Efigênio Filho, bom dia, Lorde. Me explica uma coisa: o ataque não chuta, o meio não cria e o Pirani infantilmente perde a bola no lance do cartão do Luan Pérez. E a torcida só critica o Alisson e o Pará e os outros. Detalhe, o Alisson jogou de back o segundo tempo todo. Pois é, Efigênio, jogou de back o segundo tempo todo. Mas pela proposta de jogo do Diniz, o back também tem que criar, né? Como acontece com o Luan Pérez, né? E se o Pirani perdeu a bola no meio de campo infantilmente, é porque muitas vezes ele precisa pegar muito na bola para tentar construir, né? Ele não tem muito com quem dividir essa responsabilidade. Então o meio de campo fica encaixotado, né? Eu acho que o problema do Santos é muito mais amplo do que só o Pirani, tá certo? Põe aí os piores momentos, Felipe Rei, vamos lá. Põe aí os piores momentos, vamos assistir. Vai botar na tela? Ah, tá aí, ó. Bom, para reviver o sofrimento, quantos minutos tem isso aí, Felipe Rei? 2 minutos? Meu Deus do céu, ainda acharam 2 minutos de lance aí. Como disse o Matheus, ô João, acho que o melhor momento foi aquela bola mesmo do Caio Jorge, mas não sei se ele perdeu o gol, né? Olha lá, o cara subiu junto com o goleiro ali, não sei se dá para chamar isso de gol perdido, né? Acho que ele deu azar ali, né, ô João? Num jogo bom, esse lance não entraria nem nos melhores momentos, Alex. Foi complicado mesmo. Gostou da nossa arte gráfica? Aí, ó, tem uma máscara no meio do vídeo. Tá vendo? É para fazer aquela mensagem, use máscara e coisa e tal. Mas, enfim, faltou realmente aquela coordenação, aquela tranquilidade, né? O Diniz, viu, o João, durante o jogo, o Diniz gritava o tempo todo: ataca a linha, ataca a linha. Movimenta, ataca a linha, ataque a linha, né? E não sei se o time não entendeu. E até na coletiva parece que ele falou alguma coisa de que precisa de... Sei que o torcedor vai ter um troço, né? Mas para entender o trabalho precisa de 1 ano. Na Europa é assim, né? Mas aqui não sei se rola, né, João? Aqui é completamente diferente, né? A gente tem uma ideia de que teve treinador que foi demitido na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então imagina ele falar que precisa de 1 ano. O Brasil é complicado. Eu, como assim, planejando um futuro para o Santos, um trabalho de longo prazo, é importante dar tempo para o treinador montar a ideia. O Manchester City chegou na final da Champions League, mas o City sofreu muito nos últimos anos na Champions. Foi eliminado, foi questionado, mas o Guardiola, claro que não tem como comparar Guardiola e Diniz e treinadores do Brasil. Porém, teve um trabalho de longo prazo que deu resultado. Claro, na final perdeu, mas foi campeão inglês, conseguiu vários títulos e levou o time que há 10 anos atrás nem se cogitava chegar numa... Cadê o João? João sumiu? Tô aqui. Oi, João, volta, tinha parado aqui, fala. Complete. Então, é isso mesmo, né? O Fernando Diniz, ele tem que ter tempo para trabalhar. Também não adianta o Santos, por exemplo, perder 3 jogos seguidos agora e demitir o treinador. Lembrando que tem a nova regra da CBF, né? Então é preciso tempo, né? O Santos tá tentando contratar peças pontuais e para isso é preciso ter um prazo maior, para a torcida também tem que ter paciência. Ô Matheus, no próximo bloco a gente fala do Camacho, mas é interessante isso que o João falou,
não dá para ficar trocando de técnico toda hora, até pela questão da regra, a não ser que o cara peça demissão, faça um gato lá, né? Aí não sei se vão entender isso como uma mudança e tal. Mas se a gente olhar, por exemplo, quinta-feira, ele é capaz de ir para o jogo com Kaique e Boza na zaga. Vai ser a primeira vez dos dois juntos no Maracanã contra o Fluminense, né? Muita gente questionando até o empréstimo do Wagner Leonardo para o Náutico, se ele não podia estar aí, enquanto o Alex está fora. Continuo sem saber o porquê. O quarto zagueiro Alex Canhoto, que não tem sido relacionado. Imagino que seja alguma questão contratual. O atleta está fora aí dos planos até segunda ordem. Aí você vai com uma dupla de zaga nova contra o Fluminense. O Diniz, na coletiva, diz que conta com o Lucas Braga. E acho que se entrar o Lucas Braga, quem vai dançar é o Pirani, já que o Efigênio falou, porque o Marcos Guilherme não tem como sair do time. Provavelmente dança o Pirani aí neste momento. E ele vai ter o Zanocelo também, né, que recuperou o peso, né, porque ficou sem se alimentar direito e tal. Só precisa ver no lugar de quem ele entraria, né? Porque se a gente já está imaginando o Marcos Guilherme, vai precisar trocar outra posição. Quem é que sairia? O Jean Mota? O Alisson? Não sei. Mas só nessa brincadeira são 4 nomes aí que você vai mudar no time, né? E tem gente chegando, o Sanches ainda não voltou, o Camacho está chegando, daqui a pouco a gente fala dele. Enfim, não adianta, o torcedor precisa entender, vai ter jogo que vai ser ruim mesmo. Mas acho que é capaz de jogar melhor contra os adversários que são mais ousados tecnicamente, digamos assim, do que contra esses times que vêm se defender loucamente na Vila Belmiro, né, Matheus? É uma tese de muito santista, né, que o Santos se sai melhor quando enfrenta times que também atacam, né? E o Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, são times que vão atacar o Santos, né? Não vai ficar com 10 jogadores atrás da linha da bola só para querer defender, né? E daí o Santos consegue sair melhor de quando enfrenta times como o Juventude, que vem que só vem para marcar, né? E isso não vem nem só com o Diniz, com o Cuca e outros treinadores, né? Até porque o Santos não tem um camisa 10, o Jean Mota não é o segundo volante dos sonhos, o Santos tem um Alisson, que é o primeiro volante que não tem um grande passe, o Pará, como já comentaram. Então o Santos tem mais dificuldade quando enfrenta times que vêm para marcar a defesa, igual foi o Juventude, igual vai ser o Sport daqui 4, 5 rodadas. São os jogos mais difíceis para o Santos furar esse bloqueio. Já quando você enfrenta times do seu tamanho, né, times grandes, do tamanho do Santos, esses times vão atacar. Pode ter uma postura um pouco mais defensiva ou ofensiva, mas esses times vão atacar, vão dar o espaço para o Santos também jogar. É um jogo aberto. E das mudanças do time, falar em demissão do Diniz não tem condição, né? Acabou de chegar. Até porque todos os reforços estão chegando com a avaliação dele, ele está aprovando, então está chegando com o aval dele. O próprio Camacho, que a gente vai falar depois, é uma contratação pedida dele, então tem que esperar o que ele vai fazer com esses novos jogadores. Zanocelo, Sanches, Moraes, Boza, né, Camacho e etc. E uma questão, né, que eu acho que vale a cobrança para o Diniz, se está chegando jogadores, bons ou não, mas ele está provando, ele começar a mudar o time, né? Ele dá chance para o Boza, dá chance para o Zanocelo quando tiver à disposição, mudar os jogadores, colocar outros jogadores, já que muitos aí não estão rendendo o que a gente espera. Muito bem, o Efigênio eu acho que tá bravo. O Efigênio não fica bravo não. Amigo, quando começa assim já viu, né? O Pirani tinha 2 companheiros livres para passar. Me lembrou o jogo contra o Cianorte, quando ele não passou a bola para o Caio Jorge livre para fazer o gol. Efigênio, é o seguinte, o Pirani, ele tem comprovadamente potencial para crescer. Ele está no profissional, e eu disse isso no vídeo do canal 10 outro dia, desde março. Março, abril, maio, junho. Rapaz, tem 4 meses no time principal. Ano passado ele não chegou nem perto do banco de reservas, né? Quanto tempo a gente já demorou para ver alguns jogadores, até o Caio Jorge, maturar, desenvolver, né? Assim, eu entendo que ele possa ter errado, mas vai acontecer com o jogador jovem, né? Tem jogador que a gente não espera nada. Você não espera, por exemplo, quando acontece algo tipo um gol do Alisson de fora da área, como ele fez uma vez contra o Flamengo, ou um gol do Pará, como ele fez jogando pela esquerda na Copa Libertadores, isso é raro, né? Isso é raro de acontecer. Então, de alguns jogadores você não espera muita coisa.
De outros a gente pode esperar. E o menino vai errar no jogo, ele vai errar. Né? Daqui a pouco ele vai precisar ir para o banco um pouquinho, vai tirar essa responsabilidade de ser titular, talvez, ou vai jogar com alguém que o potencialize do lado dele, que faça o futebol dele crescer. Né? Então, eu acho que é isso. Hoje o Santos não tem alternativa para o lugar do Pirani. Daqui a pouco vai ter. Mas hoje eu acho que é isso aí mesmo. E a gente tem que ter essa paciência com os meninos, porque eles vão errar. Né? O zagueiro vai espanar, o meia vai errar passe, o centroavante vai perder gol. Quando você trabalha muito com a base, é isso aí mesmo, tá certo? Deixa eu dar uma prestigiada no pessoal aqui do chat, antes do nosso próximo break, porque depois vai ter Camacho. Aliás, eu vejo o Lucas Mussetti escrevendo aqui que o dito cujo vai fazer exame hoje. Né? Está com exames marcados para hoje, vai ter a rescisão contra o Corinthians e virá para cá para longo e distinto período no Santos Futebol Clube. Mensagens do chat, vamos lá. Hoje eu não vou precisar encavalar tudo. O Arnaldo Jorge, bom dia Alex e amigos, ligado em Angatuba, São Paulo e preocupado com o que se passa na cabeça do Diniz. Será que ele só sabe fazer esse tipo de jogo, não tem variação? O que vocês acham? Foi o que o Matheus falou, precisa ter variação, inclusive com mudança de peças, né? Eu acho que a posse de bola não é um esquema tático, é uma filosofia. Você pode ter essa mesma filosofia de ter a bola, mas você jogar com 3 zagueiros e com uma linha de 4 ou uma linha de 5. Você pode jogar com 2 atacantes, com 3 atacantes. Uma coisa é esquema tático, outra coisa é filosofia. A filosofia dele é esta, né? Se ele vai mexer, se ele vai mudar eventualmente, tirar os 3 atacantes, né? Ou botar mais um zagueiro, enfim, o tempo vai dizer. O Davidson Garotti, bom dia Alex, dormi 2 vezes durante o jogo de ontem, muito ruim. A rapaziada do Santos Futebol Cast fez lá um vídeo, um vídeo para você dormir, sabe aqueles vídeos relaxantes que tem no YouTube para você dormir? Pegaram lá os lances da partida. Você tem problema de insônia, você vai dormir assistindo os lances do jogo. O Sculap 1955, bom dia Alex, não dá para jogar nesse esquema com jogadores como Luiz Felipe, Pará e Alisson, que só conseguem passar para o lado, onde o nariz está virado. Ano de maracujina e água com açúcar. O Silvano Rodrigues, acredito que contra times que propõem o jogo, o Santos consegue apresentar um futebol melhor. Esta é a minha esperança. Seu Cino Alves, bom dia Alex, seus meninos da live, hoje são meninos mesmo, né? Meninos da Vila. Eu no lugar de vocês fecharia um balanço, para balanço esse atual time do Santos. Não merece que ninguém perca tempo. Sabe essas coisas que você deixa para lá, para ver se melhora. Então, no nosso caso a gente não pode deixar para lá, porque senão a gente não trabalha, né? Além de tudo, não tem programa, não tem vídeo, não tem live, né? Então a gente precisa continuar acompanhando. Mas o Santos é que é aquelas coisas, né, na vida, né? Que mesmo quando tá ruim é um amor bandido, como diria o outro. A gente não larga, né? Não tem jeito. E sempre na esperança de que melhore. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Tomara que o Diniz tenha esgotado o estoque da teimosia no sábado. Posse de bola infrutífera é igual olhos verdes em gente feia. Inútil, essa foi boa. Ainda mais depois que tira a máscara, né, Cacheta? Você acha que é uma coisa linda e tira a máscara, parece aquela personagem do Pica-Pau, né? Meu Deus do céu. O Silas Andrade, Madison ser reserva do Pará é algo inexplicável. Ou deve treinar com uma preguiça? O DWP, bom dia Alex, será que vale a pena assistir os jogos do Santos? Porque tá difícil, só Santista de verdade perde 2 horas da vida assistindo Santos e Juventude, futebol horrível. Rapaz, eu vou te falar que sábado, ainda bem que em casa depois do jogo, foi às 7, né? Então eu comi a pizza depois. Tinha pizza e sorvete, para dar uma aliviada no nervosismo, porque eu vou te contar, viu? Se a pizza fosse antes às 9, depois, e o jogo fosse às 9, ia ser difícil. O Gil Santista, bom dia Alex, meu parça, acho que o jogo de sábado mostrou exatamente para que o Ganso seria útil. Jogo que não precisa de preparo físico para correr, uma maratona, e sim qualidade e inteligência. Ô Gil, parça e xará, né, porque eu sou Gil também. É o seguinte, me mostraram o mapa de calor, foi o Diário do Peixe que publicou, né? Do Ganso contra o Fluminense. O
Mapa de calor do Ganso contra o Fluminense no final de semana pareceu o mapa de calor de alguém na Groenlândia. Só uns pontinhos vermelho e amarelo assim. Sei lá. E ele foi substituído e ficou bravo, né? Olha o mapa de calor aí. Achamos. Olha lá, dá uma olhada. Isso aí foi o que o Ganso correu. Ele deu uma corridinha ali perto do goleiro, deve ter sido para receber a bola. Olha lá. Aí ali na meia direita, um vermelhinho, tá vendo? Ele foi um pouquinho para a esquerda, entrou um pouquinho na área, ficou um pouquinho ali no meio e tal. Tá aí o mapa de calor do Ganso. Alguém me mostrou também, Felipe Rey, que você não vai achar agora o do Jean Mota contra o Juventude. A comparação é assim, o mapa de calor do Jean Mota é on fire perto do Ganso. Então, não sei, né, meu? O mapa de calor do Ganso vai parecer o meu quando eu voltar a jogar futebol quando for vacinado. Pois é. Primeiro jogo, vai ser... Agora precisa ver se com o Diniz o Ganso teria mais calor, mais, né, disposição e coisa e tal, não sei. Mas pelo andar da carruagem, pelo que dizem as más línguas, parece que não tem mais negócio não. Põe aí, Felipe Rey, olha só. Não, esse é o do Ganso. Olha o do Jean Mota. Olha lá, cacheta. Você que gosta, olha lá. Fogo no mapa de calor do Jean Mota. On fire, do lado direito ali especialmente, tá vendo? Mas, como diria o outro, se calor ganhasse jogo, né? Precisa ter às vezes um pouco de frieza, diriam alguns, né? Mas sei lá, se o Diniz garante, numa dessa podia ser a peça diferente do meio de campo. Será que o distinto Camacho vai fazer esse papel? Não sei. Mas enfim, tá aí feito o mapa de calor do Ganso e do Jean Mota. Até me perdi aqui onde eu estava, meu Deus do céu. Achei. Bom, eu preciso ir pro break. Vamos pro break. Daqui a pouco eu leio mais participações aqui. Eu vou querer saber dos jovens jornalistas o que esperar de Camacho, o homem que está chegando na Vila Belmiro. 1 minuto e 40, voltamos, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Meio-dia 4 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Lembrando que tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe. E daqui de Santos, a cooperativa Subiu a Serra, está também na Grande São Paulo, na capital e no ABC. Só para fechar esta polemiquinha, né? O Efigênio aqui, jamais ficaria bravo contigo, você é nosso Lorde, que é isso? Eu preciso desse título de nobreza que vocês me deram aí. Se eu encontrar a Rainha Elizabeth, vou lá, deve ter uma comida boa naquele castelo lá. Mas não entendo essa perseguição com os dois. Com o Sampaoli e o Cuca, ambos jogavam e ninguém criticava, provando que o problema não são eles. Abraço. Ô Efigênio, o problema do Pará é que ele tem errado muito nesta temporada, individualmente. Foi o que eu falei outro dia. Uma hora, o jogador, quando ele não é dotado tecnicamente das melhores valências, chega uma hora que o tempo vai passando, o cara vai, né, tendo um rendimento pior. Quando ele é mais jovem, ele compensa isso com o vigor físico. No caso do Pará, me parece ser um pouco isso aí, né?
Ele não consegue mais chegar no fundo. Eu não sei se ele fisicamente sentiu demais a temporada passada. Em relação ao Alisson, ele fazia o balanço defensivo num time, por exemplo, que tinha o Lucas Veríssimo, né? Que saía muitas vezes. Ele fazia um pouco aquilo que o Kaique tentava fazer, né? Ele resguardava e o Veríssimo dava aquelas arrancadas, também partia para o ataque, como o Luan Pérez faz. Sem contar o restante do time, que tinha o Sanches, que tinha o Marinho, que tinha o Soteldo, né? Então, quando você tem menos gente qualificada, não digo qualificada, mas preparada do meio de campo para frente, você sente falta de ter esses caras atrás que façam essa contribuição, que dessa forma possam contribuir, né, ofensivamente. Mas, meus caros, e aí? E o Camacho? Ele é o cara, o João, para fazer essa contribuição? Que eu vejo muita gente falando assim, se o Camacho vier para o lugar do Alisson, beleza. O meu medo é que ele venha para o lugar de outro alguém. Porque vamos imaginar o cenário com Zanocelo e Sanches. O Camacho vai disputar a vaga com o Alisson. Não tem muito sentido, né, de ser Alisson e Camacho, mas enfim. Irá contribuir, João? Primeiro você. Se ele jogar no lugar do Alisson, vai contribuir, né? Ele não teve uma passagem tão boa pelo Corinthians, mas se o Fernando Diniz acredita no futebol dele, é que ele tem algo a oferecer, né? Como primeiro volante, pode melhorar ali na saída de bola do Santos, né? Pode chegar também, mesmo sendo o primeiro volante, mais à frente, melhorar também no esquema do Fernando Diniz. Então, vamos ver. Mas, na minha opinião, para quem já comprou Cueva por um valor muito alto, não vou nem falar do Cueva, Leandro Donizete, que é um volante por um valor muito alto, Kleber Reis, o Camacho, que não é reforço caro, às vezes pode ser uma boa, né, Alex? É aquilo, depende do custo, né, Matheus? Se o salário... Bom, imagino que pela política salarial do clube ele venha adequado a estas condições, né? Mas taticamente, tecnicamente, acrescenta, não é o reforço dos sonhos, né? Muita gente estava imaginando o Ganso e vem o Camacho. É um anticlímax, mas sei lá, vai... postagem... Oi, João. De uma postagem, sonho, Fernandinho, realidade, Camacho. A torcida já começa a pegar no pé, né? Mas desculpa, esse negócio do Fernandinho, para mim, foi um grande clickbait, né? Vamos combinar? Teve essa chance. Isso aí foi uma forçação de barra, sabe? É um clickbait monstruoso. Fazer campanha, tá? Então eu vou começar uma aqui, vamos lá. Messi no Santos. Não, melhor. Minha amiga Fernanda Burger descobriu que o Cristiano Ronaldo tem um primo na Praia Grande. Sabia disso? Não. O Cristiano Ronaldo tem um primo na Praia Grande. Então fazer uma campanha, a gente ganha like, visualização, vamos lá. Cristiano Ronaldo no Santos, ele está saindo da Juventus, pode morar lá na Praia Grande, acho que é na Vila Mirim, morar com o primo dele lá, vem jogar no Santos. É fácil. Aí eu meto uma thumbnail sensacionalista, aquela montagem, sabe? Que aqueles canais robóticos que o cara tem a voz do Google. Põe lá, Cristiano Ronaldo com a camisa do Santos. Primo de Praia Grande pede. Atenção vocês que são jovens, manchete sensacionalista. Primo de Praia Grande pede. Ronaldo, venha jogar no Santos. Olha só, já dá umas 100 mil visualizações um negócio desse. Posso começar a campanha aqui. E a torcida fica se emprenhando pelo ouvido, com esses papos furados. O cara jogou a final da Champions League. Ele deve ter proposta de uma porrada de time na Europa. Pode ser até que um dia ele jogue aqui, no futuro, quando o Santos puder pagar mais, daqui a uns 2 anos. Mas hoje, vocês estão de brincadeira. Iludir o torcedor. Eu, na minha visão jornalística, não trabalho dessa forma. Mas enfim, esquece Fernandinho. Estamos falando de Camacho e Ganso. Era para vir o Ganso, agora vem o Camacho, o Matheus. Eu vi o torcedor falando que estava contra, arrependeu de fazer campanha contra o Ganso, porque agora veio o Camacho. Mas falando sério aqui, o Camacho é um jogador que o Diniz gosta. Como ele não teve a negociação com o Ganso, acabou vindo o Camacho, um jogador que o Diniz conhece do Audax, né, que eles juntos fizeram a campanha no Paulistão, que foi vice-campeão, perdendo para o Santos, jogava o Camacho, o Tietê no meio campo. Então, é um jogador que o Diniz conhece, do Audax, do Atlético Paranaense. E um dos predicados, né, do Camacho é o fato com a bola, né, que sabe tocar a bola, tem um bom passe. Então, eu acho que pode ser uma contribuição interessante
dentro do que o Santos pode pagar, né? Claro, se o Santos pudesse contratar jogadores melhores, né? Outros jogadores de uma qualidade maior, claro que eu não contrataria o Camacho, traria outros jogadores. Mas dentro da realidade do Santos, se for um salário baixo, pelas informações, né, o contrato de 18 meses até dezembro de 2022, o Zete e outros setoristas do Santos informaram, né, que vai ser um contrato de 18 meses. Um salário ok, um contrato de 18 meses não é um contrato longo, né? Não é que nem um contrato que nem o senhor José Carlos Pérez fez com o Brian Ruiz, né? 2 anos e meio, 3 anos, que o Modesto Roma fez com o Kleber Reis, que até hoje o Kleber Reis tem contrato com o Santos. Então não é um contrato muito longo, né? É um contrato até dezembro de 2022. Um jogador que o Diniz gosta, o Santos não pode fazer grandes contratações. É o que você falou, Alex. Não dá para sonhar com o Fernandinho. O Fernandinho está no Manchester City. Não dá para sonhar com o Felipe Anderson. O Felipe Anderson está jogando na Europa. Um cara que, por mais que não está em um grande momento, tem mercado no futebol europeu, em times médios ou pequenos. Então não dá para sonhar com grandes jogadores. O Santos não tem dinheiro para comprar sequer jogador de times pequenos. Pequeno entre aspas, né? Respeitando Ceará, Bahia, Fortaleza. Mas o Santos não tem dinheiro, poder de compra. Então você vê as contratações, é jogador por empréstimo, é jogador com passo fixado, é jogador que vai rescindir com o Corinthians para chegar no Santos. O Santos hoje não tem poder financeiro para comprar ninguém. Então, dentro dessa realidade, dentro dessa política, eu acho uma contratação ok na realidade do Santos. Muito bem, para você ver que ponto chegamos, porque o Corinthians, a gente fala da dívida do Santos, o Corinthians é pior que a gente. A dívida do Corinthians é pior. Por isso que os caras vão liberar o Camacho, porque vão não ter que pagar o salário dele. Ainda tem, se fosse em outros tempos em que a rivalidade falava mais alto, não tinha isso não. Eu vou pegar até aqui o celular para ler mais as mensagens do pessoal no chat. O Sidney F mandou bom dia, o Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Será que seria possível submeter as possíveis contratações que um clube pretende ao arbítrio dos torcedores através de votação online, evitando decisões centralizadoras e temerárias? Ô Reinaldo, eu tenho medo disso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se a gente fizesse uma enquete hoje, até pegando o gancho do que eu falei agora há pouco, o Fernandinho ganharia disparado do Camacho, né? E a diretoria se falasse, olha, eu só posso contratar o Camacho, não posso contratar o Fernandinho. Se o torcedor tivesse peso para resolver o que o clube tem que contratar ou não, talvez quebrasse o clube. É lógico que os dirigentes não contratariam, então acho que é um negócio meio impraticável, não tem muito o porquê. Enfim. O Arnaldo Jorge, Diniz em coletivo, péssimo igual o áudio das coletivas, que anda horrível, Alex. O Gil Santista, você pode ter Alisson e Pirani para jogos que exijam velocidade, e Ganso e Sanches para jogos que exijam qualidade e inteligência. O José Edmilson Lameu, não é só o técnico, mais e 70%, né? Não é só o técnico, mas 70%. Manda um abraço para Cândido Mota. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço aí para Cândido Mota. O Nando 1730, bom dia, Alex. Cruzamentos ineficazes. Pirani merece banco já. Pois até o Kaique, que vinha bem, foi para o banco, porque ele vem muito abaixo. Não vai. Está lá em Bauru, São Paulo. Eu acho que o Pirani talvez não tenha ido ainda por falta de opções do Diniz. O Kaique foi porque ele achou que o Luiz Felipe dava conta do recado. O Marcos Celes Marina na área, o Santos, o Germano Pereira. Bom dia, senhores. A chegada do Camacho é atestado de incompetência desta central de inteligência do Rueda. É lutar para não cair mesmo. Calma, Germano. É para tudo isso também. Ele diz assim, apesar de tudo, ao menos o time conseguiu gerenciar o jogo, só que novamente contra time de Z4, não adianta nada. O Sidney também aqui, o Diniz trocou porque banco é horrível. O Ângelo também não resolveria, pois parece uma criança jogando entre adultos. Tal qual o Pirani. Não estão prontos, o elenco é fraquíssimo. Zanocelo entra no lugar de qualquer um, excluindo o goleiro. O Leandro Donizete, duvido muito que ele escalhe o Kaique. Vai que o Kaique joga bem. Como que ele coloca de novo o Luiz Felipe depois? Eu acho assim, não tem outro, né? Não vai ter outro. Silvano Rodrigues, vai ter gol do Ganso contra o Santos. E vai ser aquela choradeira. Na quinta-feira só me faltava essa. Lei do ex de novo. O Ganso nem entra em campo. Hã? Mas o Ganso nem entra muito no Fluminense, eu acho que nem vai entrar. Pois é, mas só de sacanagem é capaz de colocar, porque ele começou o jogo contra o Bragantino, né?
O Reinaldo Assunção, ninguém dribla, só passinho tico-tico, tem que incentivar o drible, ir para cima da retranca. Ele está lá em Campinas. Ô Reinaldo, eu também acho. O problema é que tem jogador do Santos que trabalha muito com o espaço, da explosão. Marinho, o Lucas Braga. Por isso que no vídeo do Canal 10 eu falei do Marcos Guilherme, que ele é leve, né? Ele tem a velocidade, o drible, ele é leve, né? Esse time do Santos ele é um time pesado, né? Você não tem um ataque filé de borboleta, como era o Robinho em 2002, como era o Neymar em 2010, 2009, né? Enfim. O José Silva, Alex, ele tinha que ter colocado o Ângelo sim, apesar de ser novo, ele é único com característica de quebrar linhas com sua habilidade, já que o Marinho esse ano voltou a ser o Marinho. Quem mais aqui? O Arnaldo Jorge, Alex, do jeito que o Diniz pensa futebol, se o Luiz não jogar, ele vai de Alisson e Boza, porque Diniz gosta de experiência. Não vejo dois jovens na zaga. É provável também, isso pode acontecer. O Fábio Lima, bom dia, Alex e convidados. De que adianta contratar 5 jogadores se o técnico sempre insiste em parar Alisson e Felipe Jonathan? O Roger Sanassi, bom dia, Alex e bancada. O Sidney também, cogitar a demissão do Diniz neste momento é coisa de politicagem rasteira. Conversa de alas que perderam o poder e não se conformam. O Marcos Seres, meu Deus, Camacho, meu pai, oremos. O Jefferson Pedroso, para trazer o Camacho deveria ter trazido o Ganso então. O Giancarlo, Ganso ou Camacho? É a pergunta que o povo está fazendo. O DWP, o Ganso dorme em campo. O Eloy também mandou aqui, ó, esses mapas de calor parecem a tomografia do meu cérebro vendo o jogo de sábado. O Valmir L. Esquema rabo de vaca, pra lá e pra cá, e de vez em quando uma... Opa, ô Valmir, eu não posso falar isso que você escreveu aqui. Não posso. O Roger Sanassi, Alex, Alisson jogava ao lado do incansável e eficiente Diego Pituca. O perfil aqui, escritório espacial, deve ser da NASA, hein? Camacho no lugar de Alisson e Alisson de zagueiro. Eloy Matias, teclar com o Fernandinho e conhecer Camacho é catfish. O Augusto César, ô Augusto, um abraço, hein? CR7 não será aceito pelo criterioso CG, que de pronto aprovou a contratação de Camacho. Pelo jeito o pessoal não está muito feliz com o Camacho, viu, João? E agora, como é que vai fazer? Porque o homem está chegando aí. Vai fazer exame. A única coisa que eu acho estranha é que por mais que o Diniz queira o Ganso como um organizador, jogando mais atrás, não é nem perto. As características dos dois não são próximas, né? Será que o Santos ainda tinha que ir atrás de um outro meia aí? Pode estar escondido, né? Porque a diretoria diz que está trabalhando em silêncio, no modo ninja ativado, ô João. Você acha que mesmo com o Camacho ainda precisa trazer um outro homem de meio de campo aí? Tem que procurar, né, Alex? Um homem de meio campo para melhorar a equipe do Santos, né? Principalmente nesse setor que o Santos tem dificuldade na criação de jogadas. E agora, pensar um meio campo que agrega valor para a equipe e não seja tão caro no mercado, aí é uma questão que a diretoria precisa avaliar, né? A gente tem muitos bons jogadores sul-americanos na Copa Sul-Americana, na Libertadores. A gente pode ver também a diretoria pode ligar o radar para essas equipes menores essas seleções menores da Copa América, né? Um torneio que geralmente algum jogador que se destaca e aí pode ser uma peça-chave para o Santos, né? Tem, por exemplo, seleções como o Paraguai, a gente não sabe. O Ortiz, pelo menos, do Del Valle, jogou bem contra o Grêmio. Não sei se ele joga bem todos os jogos, mas aí seria uma questão para a diretoria avaliar e mostrar para o Diniz, para reforçar esse elenco, né, principalmente esse meio campo. Ô Matheus, se você fosse scout do Santos por um dia, só não pode dar palpite assim bizarro, né? Essas coisas incontratáveis, né? Essas opções que não tem alternativa financeira. Você olhando assim jogos, você fica pensando, pô, esse cara cairia como uma luva no time do Santos e tal. Tem alguém aí que... Dê uma dica. O Rueda está nos assistindo. Se ele não tiver, tem alguém dele que está vendo e qualquer coisa passa para frente. Era um cara que você acha que poderia chegar no Santos aí, dar uma força aí, que estaria dentro das condições financeiras, digamos assim? Então, tem
tem um meio-campista que está acabando o contrato do Vélez, que é Galdames, é um meio-campista de qualidade. Eu não sei quais seriam as condições financeiras, não sei quantos que ele pediria, se pediria luvas. Como é que é o Aí nome sabe dele? que o Brasil paga mais no mercado argentino. Seria um jogador que eu acho que pegaria a camisa do Santos e jogaria. Tem vários jogadores do Vélez que abriram contrato, que o Vélez vai tá perdendo. Tem um zagueiro também, que o Vélez tá em fim de contrato. Eu acho que seria uma boa, mas o Santos tem, eu acho que procurar agora, um camisa 10 é importante, mas procurar no mercado sul-americano, né? O Macuso, né, que é o André Macuso, diretor executivo do Santos, Mazuco. tem experiência em trazer jogadores no mercado sul-americano, trouxe o Benítez, né, pro Vasco, o Cano pro Vasco, e com o centro de inteligência achar esse meia. Porque no Brasil, os bons jogadores o Santos não vai conseguir tirar, né? Arrascaeta, Diego, Rafael Veiga, que joga no Palmeiras, outros meios de qualidade, vocês não têm condição de tirar. Então só vai ser esses caras encostados, como o Camacho no Corinthians, como foi a especulação do Ganso do Fluminense. Então vocês não têm condição de tirar os grandes jogadores do Brasil. Eu acho que teria que olhar no mercado sul-americano, Argentina, Colômbia, outros países, para ver se tem um meia de qualidade por um preço dentro da política do Santos que pudesse agregar. E vale lembrar, né, que a janela internacional, né, do futebol sul-americano só abre, acho que em julho e agosto, né? Então o Santos não poderia trazer ninguém do mercado sul-americano agora, tem que esperar. Mas eu esperaria um pouco para trazer um cara do mercado sul-americano, porque no Brasil eu não vejo nomes disponíveis dentro da nossa realidade, né? Que não adianta sonhar com nomes inviáveis, como você falou. Só um detalhe, Matheus, é que é difícil falar o nome desse sujeito, mas é Mazuco. Tu chamou o homem de Macuso? Eu falei errado. Confundi, né? Mazuco, Macuso? É isso aí, mas é Mazuco, viu? Então, já estão mandando aqui, o Eloy, Mazuco, que montou esse time do Cruzeiro atual, que é horrível. Milagre ele não vai fazer. A gente tem, foi como disse o Matheus. O Mazuco trouxe os caras bons do Vasco, né? Mas dessa, vamos olhar o copo meio cheio aí. Como é que era o nome do cara que você falou, Matheus? Esse aí, o cara do Vélez, o primeiro, porque deu uma falhada no fone aqui. Galdames, é um meio-campista que joga no Vélez. Galdames? Vou dar uma entrada no YouTube para dar uma olhada depois. Olha, tem gente que está defendendo o Camacho aqui, ó. Lauro Viana. Na prática, o Camacho é melhor que o Ganso. Pauleta 99. Bom dia, eu só falo de jogador depois de jogar, porque historicamente a camisa mística do Peixe costuma ressuscitar uns Walking Deads da vida. Eu não sei, assim, é que a gente fica nessa expectativa dos nomes, né? O torcedor tem muito essa coisa do nome. E às vezes acaba de o cara vir para cá e dá certo. É isso que ele está falando aqui. A gente não pode cravar 100% que o cara não vai funcionar. Eu acho que se o cara jogou num clube como o Corinthians, se destacou, jogou no Atlético Paranaense também, né? Jogou no Audax bem lá com o Diniz no começo da carreira, não deve ser de todo um perna de pau, né? Claro que não é um craque, não é o cara que vai resolver. É para compor grupo, para compor elenco. Talvez o Diniz ache que só o Alisson e o Balieiro... Vamos pensar primeiro volante. O Santos tem o Alisson e o Balieiro. Qual é o outro primeiro volante que o Santos tem? Não tem, né? Só se pegar alguém da base. Então talvez ele ache que precisa ter 2 experientes e mais um menino, porque tem 3 competições para disputar. Então assim, fosse em outro cenário, sabe quando vem a baciada? Tu contrata o Arrascaeta, faz aquela apresentação, né? Contratou o Arrascaeta, o Douglas Costa, que mais? O Ganso e o Camacho. Apresenta todo mundo junto. Aí fica aquela sensação na cabeça do torcedor, né? Olha lá, o Camacho nessa leva. O pessoal já fica com, né, um olhar diferente. Quando vem nessa condição em que a torcida espera muito por nomes, né? Enfim, aí acaba se decepcionando, ó. O Sidney Sakai, o Alex gosta do Zelarayan desde a época da rádio. Eu não, quem gosta do Zelarayan é o Pérez. Deve assistir os jogos do time dele lá até hoje, só para matar a saudade, né? O Wagner Nascimento, Alex, o que você acha de testar
O Madison de zagueiro, ele é alto, tem boa impulsão e é rápido. Ele está lá em Pirajuí, São Paulo. Eu não sei. Eu acho que num esquema de 3 zagueiros, com ele saindo para o jogo, o Danilo está jogando assim, não é? Na Juventus um pouco, uma formação de 3 zagueiros, ele faz ali o zagueiro do lado direito. Não sei, poderia ser pensado, mas isso precisa de treino, que os técnicos brasileiros dizem que não existe tempo para treinar, e se ele fizesse isso e desse errado, a torcida ia cair de pau, ia descer a lenha, né, João? Porque assim, a gente pede teste, mas quando faz a gente reclama também, né, João? Verdade, quando assim, dá oportunidade garotada da Vila Belmiro, aí o time tomou de 4-0 do São Paulo, ninguém presta, a base é a vergonha do Santos, é complicado, né, Alex? E aí, Matheus, como é que você vê essa questão de testar, experimentar esquemas, jogadores em posições diferentes, só não pode pôr o Pará no meio de campo? O Pará no meio não dá. Então, eu sou super a favor de tentar coisas novas, né? Como eu disse anteriormente, né, no começo do programa, está na hora do Diniz fazer algumas mudanças, né? Não está dando para manter os mesmos jogadores. Então, testar, de repente, o Moraes como lateral, usar o Felipe Jonathan mais na frente, fazer algumas... O Bosa, né? O Danilo Bosa, que veio do Mirassol, ele também joga de lateral direito. Então, podia testar o Danilo Bosa no lugar do Pará como lateral direito. Eu sou super a favor de fazer alguns testes, mas, claro, precisa de treinamento, né? O Diniz precisa testar em treinamentos para ver se é o ideal, se pode dar certo no jogo. Mas eu sou super a favor também de testar coisas novas, porque os mesmos jogadores não tá dando liga. Muito bem, meus caros. Olha, segundo as informações, ainda hoje, a gente deve ter o anúncio oficial do Camacho no Santos. Se bobear daqui a pouco, né? Ele está fazendo exame aí, acho que logo no começo da tarde nós teremos, ou nas próximas horas, essa definição do Camacho, né? E claro, a expectativa durante a semana, a gente acostumou tanto a ver o Santos jogar na terça, né? Sempre terça. Que vai jogar na quinta, parece uma eternidade, né? Jogo na quinta-feira. Mas por um lado é bom, porque aí o Diniz vai ter mais alguns dias, né? Para ter a volta do Lucas Braga e do Zanocelo. A expectativa é grande, porque a gente quer ver esses caras jogando. O Moraes, por exemplo, ele não entra nem um minuto no jogo. Talvez o Diniz esteja esperando um jogo aí que a equipe esteja vencendo de 3-4-0 para botar o rapaz um pouco. Ou quando o Felipe Jonathan tomar o 3º cartão amarelo, como o Luan Pérez tomou, né? Então a gente quer ver o cara jogando. Uma coisa é o Zanocelo, expectativa, ver o que ele pode acrescentar, o que ele pode render. O Sanches também, né? Quando ele vai estar à disposição. Enfim, ainda tem coisa para acontecer nesse time do Santos. Mas de qualquer forma, a gente espera um futebol um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais ousado, digamos assim, menos amarrado defensivamente, porque foi com esse tipo de crítica que o Diniz teve que conviver no São Paulo. Demorou para a coisa engrenar por lá. Na hora H também o time falhou, né? Enfim. Olha, o Getúlio Rezende está dizendo aqui que o Galdames é chileno e tem estilo parecido com o do Sandri. Vamos ver. Tá o nome... tomara que eu chegue no ouvido do Mazuco e do presidente esse nome. Se for bom, tudo bem. Se for ruim, a culpa é do Matheus. Se vier e não jogar nada, vocês cornetem ele, que foi ele que indicou, tá certo? Meus caros, 12h29. Virou digital agora. Temos que fechar essa edição do Esporte em Destaque. Matheus, obrigado pela presença. Um abraço aí direto de Londrina. Tá frio aí? Eu sempre pergunto isso para você. Aqui neste momento tá... Quanto? 19? 19 graus aqui em Santos, tá bom. Sol com 19 graus é um clima europeu. Londrina deve estar agradável também. Um abraço, até um próximo programa, tá certo? Um abraço. Aqui em Londrina tá 18, 19. Ontem tava um friozinho mais gostoso, agora tá sol, tá agradável também aqui em Londrina. Então um abraço também pro João, pra galera que acompanhou o Esporte Destaque. É sempre um prazer participar com vocês. Obrigado, Matheus, pela participação. João Pedro Bezerra da Silva. Nosso sambista mirim aqui do Boc News, direto da redação. Ali é a nossa escada, ali, tá vendo? Ali atrás, daquela escada, é que as pessoas chegam aqui aos estúdios digitais da Boc News TV. João, obrigado pela presença, um abraço. Tem algum destaque final aí? Fique à vontade antes de irmos para o almoço. Diga lá, João. Alex, o Santos, as Sereias da Vila, ainda não tem
um técnico definido, é muito estranho a Cris Lessa pedir demissão da equipe na terceira colocação, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. O Santos já está classificado para as quartas de final, ou seja, um título que podia ser possível fica cada vez mais distante. Haja visto que o novo treinador, que ainda não foi anunciado, né, a treinadora pediu demissão há uma semana atrás, certamente tem algum fator extracampo, algum problema de relacionamento, mas que a gente não sabe ainda. Seria até importante ela se pronunciar, ou também a equipe, a diretoria do Santos se pronunciar, porque não houve uma posição do Santos. Ela pediu rescisão, foi amigável, mas não teve mais nenhum posicionamento. Algum atleta também, a capitã da equipe, se posicionar sobre o assunto, porque é importante. E aí as Sereias da Vila ficam nessa. O novo treinador tem que trabalhar em pouco tempo para ajeitar a equipe para o mata-mata. Então, quero agradecer mais uma vez por ter contribuído com a minha participação e obrigado também ao Matheus e ao pessoal que acompanhou o programa de hoje. Obrigado, João, pela participação também. 12h31, estamos fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco na audiência, no chat, também pelo Facebook. Na quarta-feira a gente está de volta às 11h30 da manhã aqui pela Boc News TV, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rei, claro, já naquele esquema de pré-jogo, porque na quinta-feira tem Santos e Fluminense lá no Maracanã. Será que o Ganso vai jogar contra o Santos? Quem diria, hein? Vamos ver o Ganso em campo. Ou não. Santos e Fluminense na quinta-feira, e com novidades aí, certamente já com a apresentação do Camacho. Vamos ter aquela coletiva para passar aqui, provavelmente, algumas imagens e coisa e tal. Bastidores da Vila, sempre importantes. E, repito, quinta tem Fluminense, domingo tem o jogo contra o São Paulo na Vila, em clássico. De início contra o ex-time e contra o técnico campeão paulista, o Crespo. Tá certo, meus caros? A semana promete. Ficamos por aqui, quarta-feira estamos de volta. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.